Deputado, o senhor tem razão quando fala que devemos discutir a Venezuela de uma forma objetiva, equilibrada e sem maniqueísmo. Agora, para isso, é necessário evitar comparações descabidas. Venezuela não tem nada a ver com a Alemanha de Hitler, não tem nada a ver com o stalinismo. Foi exatamente o que eu falei na minha intervenção. Mas foi exatamente o que eu falei. Não. O que eu coloquei é que não basta eleições para definir uma democracia. Falei que não fazia a comparação entre os dois regimes. Exato. É importante dizer em relação a isso que a Venezuela tem uma Constituição. Essa Constituição ela foi aprovada de uma forma totalmente legítima. Não há questionamentos sérios à Constituição da Venezuela. E essa Constituição vem sendo cumprida. Uma Constituição que garante independência dos poderes e que garante separação dos poderes. O judiciário na Venezuela foi formado da mesma forma como é formado o judiciário no Brasil, com a participação do Legislativo e do Executivo. Assim, não há diferença absolutamente nenhuma. Quer dizer, existe um Legislativo na Venezuela, esse Legislativo tem sua maioria, tem sua minoria, como qualquer Legislativo no mundo. Bom, em relação às perguntas que foram feitas, vou procurar ser bem objetivo. A questão da escassez. A questão da escassez, conforme acho que o deputado Pellegrino falou, uma parte do problema da escassez é realmente estrutural. Né? Ocorre na Venezuela o que ocorre em qualquer lugar do mundo, onde o aumento do nível de renda da população se o que ocorreu na Venezuela? O poder aquisitivo da população aumentou mais do que a produtividade da economia. Quando isso acontece, isso é manual de beabá de economia. Inflação e escassez. Mas isso responde apenas uma parte do problema, porque, conforme a jornalista aqui presente afirmou, e o professor Gilberto também, a Venezuela é um país petroleiro, uma economia rentista, onde grande parte do que é consumido é importado. Aí se coloca o mistério. Se falou-se muito na falta de papel higiênico na Venezuela. Como é que é possível faltar papel higiênico num país que importa todo o seu papel higiênico? Quer dizer, será que a população venezuela inteira tem crise, né, de diarreia, está consumindo mais papel higiênico do que o normal? É pouco provável. Né? Então, a gente é obrigado a procurar outros motivos para essa escassez. Esses motivos, grande parte, a gente vai encontrar na política. O processo que ocorre na Venezuela, se a gente for procurar uma comparação com a nossa história da América Latina, a gente vai encontrar comparação no Chile. O mesmo projeto, construção do socialismo em liberdade, socialismo dentro das normas constitucionais, dentro da democracia. A gente sabe o que aconteceu no Chile, o golpe do Pinochet, né, a morte do Allende, né, a ditadura de tantos anos no Chile. Um dos elementos desse golpe no Chile foi justamente a escassez fabricada por setores políticos contrários ao governo democrático e socialista do Allende. Ocorre na Venezuela, em grande escala, aquilo que eles chamam lá de acaparamento. Não sei nem a palavra em português para acaparamento, ou seja, setores empresariais ligados à importação que retêm esses produtos, não colocando esses produtos no mercado para criar justamente uma sensação de escassez, o descontentamento, uma situação de descontrole do regime. Outro motivo da escassez é o contrabando. Justamente e a peculiaridade do câmbio na Venezuela facilita o contrabando. Né? Quer dizer, setores, espertalhões que compram esses produtos subsidiados na Venezuela a preço baixo, né? E vendem os produtos no exterior, sobretudo na Colômbia, onde há uma fronteira extremamente porosa. Né? Também relacionado com o câmbio, quer dizer, há um processo de especulação e de fraude em grande escala. Como é que é essa especulação, como é que é essa fraude? Setores empresariais recebem dólares baratos do governo, dólares a 6 bolívares. Com esses dólares a 6 bolívares na mão, né, eles
de dólares são concedidos para que eles façam importações de produtos necessários no mercado na Venezuela. Eles simplesmente não importam esses produtos ou importam só uma parte, e a outra parte é dólar que fica na mão deles, que vai para o mercado paralelo. Esse dólar que ele comprou do governo a 6 bolívares é vendido a 50, 60, 80, 90, já chegou até quase 100 bolívares. Então, é um processo bastante complexo, né? Pena que o deputado não esteja mais aqui, que falou do frango. Por que o frango não chega até a mesa, né, do venezuelano, pelo menos com a facilidade que deveria chegar? O frango é da Sadia, é brasileiro. Como é que não chega? Não chega porque no caminho existem setores que, ou por motivos políticos, né, de sabotagem, né, ou por ações criminosas de contrabando, impedem esse processo. É um problema sério que a Venezuela vai ter que resolver, né? Há um esforço para isso, foi baixada uma lei do preço justo, enfim, mas é realmente um desafio do governo venezuelano encarar esse problema. Outra pergunta do deputado Ivan Valente sobre a PDVSA. O que aconteceu? Qual é o mistério que explica que um país tão rico em petróleo tenha, ao longo de todo o século XX, mantido a sua população numa situação de pobreza? Sobretudo nos últimos anos, os últimos 20 anos do século passado, é um período em que a miséria, a deterioração das condições de vida na Venezuela foi realmente terrível. O episódio do Caracaço foi lembrado aqui. O que acontecia? A renda petroleira não chegava até onde devia chegar, até os seus verdadeiros donos, que é o povo venezuelano. Não chegava por quê? Uma parte ia parar nas mãos das empresas transnacionais. A Venezuela tinha uma lei do petróleo, onde o petróleo era praticamente dado de graça para empresas transnacionais, sobretudo norte-americanas. O royalty que se pagava na Venezuela pela exploração do petróleo era de 1%. 1%. Nós aqui no Brasil, discutindo o marco regulatório do pré-sal, etc., na Venezuela pagava-se 1%, isso mudou no governo Chávez, né? Hoje se paga cerca de 40%, 50%, o que ainda é bastante liberal, ainda favorece bastante as empresas estrangeiras, que estão todas lá, com exceção da ExxonMobil, que foi embora por motivos políticos. Tem mais de 40 empresas estrangeiras explorando petróleo na Venezuela, mas em termos diferentes, que trazem algum benefício para os venezuelanos, né? E outro motivo é que esse dinheiro ficava dentro da PDVSA. A PDVSA dizia-se que era um Estado dentro do Estado. O que era isso? O dinheiro entrava dentro da empresa e um grupo de tecnocratas, de altos executivos, de altos engenheiros, manipulava esse dinheiro dentro da empresa para que a empresa não gerasse lucro. Como é possível uma das maiores petroleiras do mundo não gerar lucro? Fazia-se uma série de manobras para que não se repassasse dinheiro para o Estado, para os cofres públicos, para o Estado venezuelano. O dinheiro girava dentro da própria empresa e, é claro, uma parte dele ia para diretores que compravam mansões em Miami, etc. Eles foram todos demitidos. Quando eles foram demitidos, eles tentaram dar um segundo golpe de Estado. Maringoni mencionou o primeiro, de abril de 2002, mas no mesmo ano de 2002 houve um segundo golpe de Estado impulsionado pela cúpula. Também fracassou. Com a recuperação do controle do Estado sobre a PDVSA, aí realmente houve dinheiro, né, para se realizar os projetos sociais, que inclusive o deputado Sirkis reconhece a sua importância. Questão da mídia, tem a pergunta do deputado Duarte Nogueira, sobre a perplexidade do deputado Duarte Nogueira. Eu acho que é uma perplexidade de todos nós. Em qual fonte de informação nós podemos confiar para saber o que acontece na Venezuela? Eu, como jornalista, trabalhei 20 anos na grande imprensa, né, eu tenho perfeita consciência que a única maneira que nós temos de nos aproximar da realidade de qualquer questão, sobretudo questões polêmicas, é tendo acesso aos diferentes pontos de vista que existem sobre essa questão, né? A gente, com critério, ouvir as diferentes vozes e poder formar uma opinião mais próxima da verdade, uma opinião independente. Qual que é o problema que nós brasileiros temos? Praticamente toda a informação que é difundida no Brasil, ela passa por 4 ou 5 empresas que têm exatamente a mesma posição ideológica.
tem o mesmo ponto de vista sobre absolutamente tudo, seja o que acontece no Brasil, seja o que acontece em qualquer outra parte do mundo. E a posição sobre o que acontece em outras partes do mundo, e também do Brasil, por uma estranha coincidência, é exatamente a mesma do governo dos Estados Unidos. Exatamente a mesma. Não se encontra um único ponto de vista diferente entre a Globo, a Editora Abril, o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e assim por diante. Né? Então esse é o problema. Para a gente se informar sobre a Venezuela, quer dizer, eu sou especialista no assunto, eu diariamente acesso 8 ou 9 portais diferentes na internet, quase todos da Venezuela, tanto oposicionistas quanto governistas, para, a partir daí, ter uma ideia aproximada do que talvez seja a realidade na Venezuela. Nessa pesquisa sobre a imprensa venezuelana, é claro que temos aqui uma jornalista venezuelana que, evidentemente, conhece essa questão mais de perto do que eu, mas eu, modestamente, a partir do meu ponto de vista, de alguém que está na internet o tempo todo, pesquisando e conversando com venezuelanos que vêm para cá, tive lá algumas vezes também, etc. O que eu vejo na Venezuela é uma pluralidade na mídia muito maior do que aquela que existe no Brasil. Então, e essa é uma preocupação legítima, me preocupa muito mais a falta de democracia na mídia que existe no Brasil do que com essa fragmentação, que a jornalista falou aqui, existente na Venezuela. Essa fragmentação é realmente o que deve haver. O que eu sei é o seguinte: os principais jornais venezuelanos, El Nacional, El Universal, são radicalmente contra o governo da Venezuela. São mais próximos da oposição radical do que até da oposição moderada. As duas principais emissoras de televisão, Globovisión e Venevisión, elas são opositoras. A oposição encontra a sua voz nos meios de comunicação da Venezuela. Eu me arrisco a dizer o seguinte: a oposição na Venezuela tem mais espaço na mídia do que o governo federal brasileiro na mídia brasileira. É um paradoxo total. O escritor Eduardo Galeano, ele falava do mundo de ponta cabeça. É realmente um mundo de ponta cabeça esse, né, em que nós vivemos. Aí já indo para uma conclusão. Questão de direitos humanos, uma informação que é importante ser compartilhada com vocês é o seguinte: existe uma comissão da verdade formada no parlamento da Venezuela. Na verdade, existem duas. Existe uma que é parecida com a nossa, que é sobre violações aos direitos humanos em governos dos anos 70, 80, etc. Mas existe uma comissão da verdade formada também para averiguar os fatos atuais. Essa comissão da verdade, ela é aberta à participação de parlamentares da oposição, assim como do governo. E todas as denúncias que foram feitas estão sendo apuradas, várias pessoas estão presas. Agora, não existe preso político na Venezuela, a menos que a gente considere como preso político alguém que jogou uma bomba num policial, alguém que disparou um tiro contra policial, alguém que, como franco-atirador, como aconteceu na Venezuela. Entre as mortes na Venezuela tem um Ari, um humilde funcionário da prefeitura de Caracas, morto por um franco-atirador, quando tentava limpar uma barricada. Nesse mesmo ataque morreu também um capitão da Guarda Nacional venezuelana. Quem faz isso não é preso político. Né? Então, bom, completando, para não deixar sem resposta, governo brasileiro. A posição do governo brasileiro em relação ao que ocorre na Venezuela não é de apoio incondicional ao governo venezuelano. De forma alguma. É uma posição moderadíssima. O que o governo brasileiro tem defendido é o respeito à ordem constitucional da Venezuela. Aliás, essa posição não é do governo brasileiro apenas, é de todos os governos da América do Sul, inclusive governos claramente de direita, como o governo da Colômbia. Então, há um consenso, o Brasil participa de um consenso sul-americano em relação à Venezuela. O respeito à ordem constitucional da Venezuela e a solução dialogada.
O diálogo, que o deputado Sirques defendeu também com bastante ênfase, é exatamente a posição do governo brasileiro, que não só defende, como pratica. Está lá, Brasil, Equador e Colômbia são os 3 países mediadores no diálogo entre governo e oposição na Venezuela. Uma iniciativa, e aí eu concluo, que tem a ver com valores, com princípios, com objetivos gerais do Estado brasileiro, consagrados na Constituição, sobretudo a integração regional, mas que tem a ver com o interesse próprio brasileiro muito grande, porque nada interessa tanto ao Brasil quanto a estabilidade na Venezuela. Então, eu chamo a atenção para o risco que se corre quando setores radicais da oposição lançam um apelo insurrecional ou um apelo golpista na Venezuela. Aí já não estamos mais falando de um julgamento, que cada um pode ter o seu, cada um tem a sua ideologia, e todos temos ideologia. Quem diz que não tem ideologia já está insinuando qual é a sua ideologia, mas não é uma questão de ideologia aqui, uma questão de interesse prático, do Brasil. Se houver um golpe na Venezuela ou uma insurreição, como propôs o Leopoldo Lopes, a Venezuela vai mergulhar numa guerra civil como nunca houve na história da América Latina em todos os séculos. E o segundo maior prejudicado, por isso, será o povo brasileiro. O primeiro maior prejudicado, o povo venezuelano. O segundo será o povo brasileiro. Então, é necessário tratar essa questão de uma forma muito objetiva e desapaixonada. Eu termino por aqui. Obrigado. Senhor, agora Gilberto Marigon, professor. Doutor Gilberto, com a palavra. Alô? Tá ligado? Bom, eu novamente agradeço a oportunidade de participar. Eu considero esse debate muito bom. Eu tenho debatido muito em universidade, em entidades populares e tal. E os debates são acalorados como aqui. Quer dizer, o debate aqui não é diverso,